Fala galera do Pode Isso FTU, podcast do FTU. Nós vamos falar hoje do egoísmo. E eu não sei se é possível gêmeos idênticos serem egoístas. Por isso a gente trouxe o Matheus e o Thiago para falar sobre egoísmo. Já brigaram por causa de alguma coisa? Bem-vindos. Já, sim, senhor. Sim, senhor. Em algum momento alguém foi egoísta? Várias vezes. Os dois. Eu posso falar que alternava, né, pastor? Ah, é? Então, Sim. esses dois vão ter muito para contar aqui pra gente. A Paty sempre foi a irmã do meio, não tinha como ser egoísta, né? Já contei aqui que a coisa era feia pro meu lado, né? O do meio sofre. Mas popularmente se fala farinha pouca, meu pirão primeiro. Você entende isso? A Mariana foi perguntar à galera do FTU se eles entendem o que significa. Vamos conferir. Fala galera do FTU, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, tô aqui no Templo de Salomão e hoje nós vamos fazer a seguinte pergunta para os adolescentes. Você conhece o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro? Vamos lá ver se eles sabem? Vamos lá. Oi Rafael, tudo bem? Tudo bom? O que você tá fazendo aqui? Tô aqui admirando o templo. Tá, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você conhece o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro? Não, Nem tem ideia do que é? não faço ideia. Faço a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Gente, ninguém sabe. E agora? Já sei. Agora a gente vai subir lá no FTU pra ver se os outros adolescentes sabem o que significa esse ditado. Eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe o que significa o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro? Não. Pouca farinha. Talvez porque a farinha faltou e o cara fez o pirão, né? Sim, porque aquela pessoa ela pensa primeiramente nela. Parabéns. Eu não sei. Farinha pouca, meu pirão primeiro talvez alguma coisa que vá primeiro, né? Talvez. O que é que vai primeiro? O pirão, né? Vai fazer o primeiro pirão pra botar o caldo que ele faz no arroz. Certeza? Com farinha. Assim, eu acho que ela tem pouca farinha, ela vai fazer só pra ela e não deixar pros outros. Eu acho que é isso. Vamos ver, né? Olha, a galera do FTU é profunda, né? A galera do FTU é incrível. Farinha pouca, meu pirão primeiro é um ditado popular do egoísmo, né? As pessoas pensam primeiro nelas. E nunca foi tão em alta quanto na nossa geração o egoísmo, né? O eu primeiro é o iPhone, é o iPod, é o isso, aquilo. A pessoa vai se colocando à frente e a gente percebe como isso influencia o comportamento do adolescente. Vou explicar aqui que pirão se faz com farinha. Você que não entendeu até agora o que a gente está falando, o pirão faz com a farinha. Então, se vai acabar a farinha, eu vou tratar de fazer logo o meu pirão para eu comer. Dá para entender? Deu para entender. A questão é que a galera nunca comeu o pirão, Exato. por isso que eles estão... Nunca cozinhou na vida também, por isso. Então, pessoal, culinária à parte, o egoísmo, ele tem levado os adolescentes a terem um comportamento extremamente perigoso. Essa semana passada a gente ficou aí atônitos com a notícia de um adolescente de 16 anos que matou o pai, a mãe e a irmã. E aí, quando foi saindo a notícia, o motivo porque o celular estava castigado. Então, assim, a gente fica sem entender por que a nossa geração tem visto comportamentos tão agressivos. Mas, quando a gente fala do egoísmo, que é eu no centro de todas as coisas, aí a gente começa a entender. E o adolescente da atualidade, ele tem esse comportamento, ele se coloca às vezes mais importante que o próprio pai, a própria mãe. Ele começa a pensar o seguinte: meus pais existem para cuidar de mim. Né? Ele começa a ter esse comportamento egoísta. E aí é onde surgem os problemas sérios. Irmãos gêmeos, vocês disseram que tiveram vários conflitos. Demorou vocês entenderem que é melhor ser parceiros do que adversários? Então, pastor, é assim que quando a gente completou mais ou menos ali entre os 5 e 6 anos, a gente começou a entender o que é ter as coisas, né? Então, assim, ter lá o brinquedo, ou ter lá o celular, enfim.
E ali começou o egoísmo, que um não queria dividir com o outro e chegava um certo ponto, por exemplo, computador, a gente tinha que dividir. Então, às vezes um acabava sendo mais egoísta ali do que o outro, né? E nesse período aí, uma das coisas que eu sempre conto, né, que minha mãe fazia bastante, era que quando a gente estava com raiva mesmo um do outro, né, por conta de não querer dividir, a mãe não era castigo físico nem nada, ela olhava pra gente e falava assim, dá um abraço ali no outro. Aí ele com um olhar assim de ódio, aí ele me olhava assim e a gente abraçava. Você nunca falou pra ele, seu feioso? Já. Já? Mas é a cara do um focinho do outro, ó. Mas na hora, é porque eu acho que assim, pastor, um abraço, ele quebra barreiras, né? Então assim, era mais dolorido dar um abraço pro meu irmão com raiva dele do que apanhar da minha mãe. Agora, ninguém briga pra quem fica mais lavando louça, né? Quem fica mais limpando a casa, ajudando a mãe em casa, isso ninguém briga. Não, senhor. É por causa que assim, pastor, quando a gente era criança, dependia muito do que a gente queria. Então assim, chegava a época que a nossa mãe dava um brinquedo pra gente, eu quebrava o meu, pegava o dele, falava, mãe, ele quebrou. Socorro. Você era meio Jacó, então, né, cara? Você era meio Jacó. Você Aí- dava a culpa toda pra ele. Sim, senhor. Aí, por exemplo, quando era questão de comida, tinha, por exemplo, restaurantes que a gente ia e eu ia no banheiro. O meu irmão pegava um pouco da minha comida, eu não sabia e falava, ó, você pegou pouco, eu peguei muito. Aí, ia nessa parte. Agora, tem uma história aí que um nasceu e deixou o cordão umbilical enrolado no pescoço do outro. Já foi uma tentativa de homicídio logo no parto? Desde o ventre, pastor. Pastor, eu não me recordo, né? Mas esse daqui nasceu com o cordão enrolado, né? Então a briga é antiga. A briga é Jacó e Esaú mesmo. Agora, a gente vê, né, o que é legal de ter irmão, que obrigatoriamente a gente tem que ceder a nossa vontade para o bem de todos, né? Tem que negociar, a mãe tem que negociar. E às vezes, quando é filho único, é mais difícil porque ele está acostumado a fazer só o que ele gosta, só o que ele quer. A sua mãe tinha que fazer essas negociações para agradar todo mundo? Tem mais irmãos também na casa? Não, senhor pastor. Só os dois. Não, graças a Deus, só os dois. Graças a Deus. Mas a mãe chegou a negociar assim bastante, né? Principalmente porque eu sempre falo, tipo, a decisão que era conflito ali da idade, né? A decisão que eu tomava, ele tomava ao contrário. Aí a mãe ficava dois caminhos ali, né? Então, às vezes, por exemplo, a mãe sempre falou, ó, se um faltar na escola, o outro também falta. Se um for, o outro vai. Aí o dia que um não tinha nada para fazer na escola, mãe, eu vou faltar. Aí o outro falava, não, eu vou. Aí ficava nesse conflito. Aí a mãe tinha que dar o jeito ali. Uai, como é que vocês estudam na mesma sala, no mesmo ano, e um não tem o que fazer e o outro tem? Pastor, depende da prova, né? Se ficou de recuperação. Então tem aí também alguns detalhes, né? Mas a gente, quando chegou no FTU, vocês estavam no FTU na ocasião. Ajudou vocês a vencer? O que, por exemplo, o FTU ajudou no amadurecimento de vocês? Pastor, ajudou, assim, em várias áreas, porque eu sempre gostei de conversar com pessoas de mais idade, né? Por conta que eu nunca tive uma referência da minha idade. Por conta da gente ser só... A gente tanto... Nasceu junto, quanto a gente é neto mais velho, sobrinho mais velho da família. Então a gente nunca teve alguém da nossa idade para tirar de referência, né? As pessoas que tinham a nossa idade na escola eram, assim, jovens, né? Também vazios. Então a gente não tinha referência. Então quando a gente veio pro FTU... Aqui a gente achou muitas referências de jovens que compartilham também da mesma fé que a gente compartilha. Então aqui a gente via jovem que respeita pai e mãe, coisa que a gente não via lá fora. Muito difícil, muito, muito, muito difícil. A gente via aqui jovens, né, que têm temor a Deus, coisa que é muito difícil lá fora. Porque lá fora o pessoal, eu sempre falo, né, hoje em dia o certo tá virando errado e o errado tá virando certo. Então assim, isso daí tá impactando muito, principalmente nas escolas. Então quando a gente veio pro FTU, aqui foi um refúgio,
né? Um refúgio porque aqui a gente tinha referência de pessoas da nossa idade que a gente não tinha lá fora. E ajudou vocês a entenderem que quando vocês deixam de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus, é muito melhor. Sim, senhor. Sim, sim. E lá fora, pastor, a gente aprendia que o mundo era para nos servir. Então, a nossa mãe era para lavar nossa roupa, a louça, passar, né, a nossa roupa, limpar a casa. Agora, a gente vindo para a FTU, a gente pôde descobrir que é muito melhor a gente pensar no próximo, saber, poxa, isso é bom para mim, mas também é bom para ele. Isso vai ser bom para ele, do que só pensar na gente, no nosso eu. Então, quer dizer, a palavra de Deus confrontou aquela natureza do ser humano de pensar só em si, né? Sim, sim. A gente até fala muito que quem pensa como Deus pensa no próximo. E a gente escolheu o tema de hoje exatamente porque o Brasil está vivendo uma grande tragédia lá no Rio Grande do Sul. O Brasil está vivendo um momento terrível. A nossa filha está lá, nossa filha teve que sair de casa, a água estava na cintura, depois subiu para 2 metros de altura, agora, graças a Deus, está baixando. Mas agora que a água baixa, também vem o outro lado da tragédia, né? As pessoas que perderam tudo. E desde o primeiro momento, o FTU começou a ajudar. Muitos adolescentes abriram suas casas com a família para acolher adolescentes e seus familiares. Casas que tinham 3 pessoas, hoje tem 10. E o pessoal de Canoas foi o município que mais sofreu, foi um dos mais afetados, e o FTU começou a fazer uma grande ação ali de solidariedade. Eu quero conferir com você o que está sendo feito lá. Eu sou o pastor Denis, responsável pelo FTU aqui do Bloco de Canoas, no Rio Grande do Sul. Estou aqui com a minha esposa Camila, e estamos aqui para relatar um pouco do que tem acontecido na nossa cidade em específico, né? Porque todo o Rio Grande do Sul foi atingido com esses enchentes, esses alagamentos. E a nossa cidade foi uma das mais afetadas diante de tudo isso que tem acontecido. E graças a Deus, porque a gente entende que tudo tem sido muito difícil, a gente tem falado muito isso. São tempos difíceis para nós aqui, mas graças a Deus porque temos visto tudo aquilo que temos plantado, temos visto que tudo aquilo que temos ensinado acerca da palavra de Deus tem se cumprido. Porque mesmo diante de tempos difíceis, temos visto tanto os adolescentes quanto os conselheiros ajudando o próximo. Nós temos aqui praticamente 96 adolescentes e familiares que perderam as suas casas. Na cidade tem muito mais, mas eu estou falando com respeito aos adolescentes do FTU, praticamente 96 que a gente tem conhecimento que perderam as suas casas, que perderam seus bens, suas posses, muitos saíram resgatados, muitos saíram de barco, de helicóptero, sendo resgatados, estão em abrigos ou fora da cidade. E mesmo com tudo isso, temos visto o mover de cada adolescente e conselheiro para ajudar quem necessita, para estender a mão a quem precisa. E aqui na sede, onde a gente está no momento, né, nós temos algumas pessoas que estão abrigadas aqui com a gente, algumas famílias que não tinham para onde ir, nós acolhemos aqui na sede, e temos 2 adolescentes aqui, junto com a gente, né, e com as suas famílias. E a gente vê que eles estão na fé, eles não estão abalados, apesar de tudo que estão enfrentando e ainda vão enfrentar quando as águas abaixarem mais, eles puderem voltar para casa, mas a gente vê que eles não estão se entregando àquilo, eles estão na ativa, estão ajudando, chegam doações, chegam as coisas, eles estão ali se movimentando, a gente marcou de ir nos abrigos, e eles estão ativos, estão prontos para realmente ajudar quem precisa, sem se deixar levar pela dor do momento, né? Inclusive tem um dos adolescentes que estão conosco, abrigados na igreja, que ele perguntou, ele estava ajudando a gente no trabalho que estávamos fazendo em um abrigo, em um centro de distribuição, e aí eu perguntei para ele, falou assim, onde tu mora? Ele falou assim, o nome do bairro, né? E eu perguntei, como é que foi lá? Ele falou, pastor, a água foi no teto, a gente teve que sair de barco. Aí eu falei para ele assim, tá, mas e por que tu tá ajudando? Porque tem muitas pessoas que estão pedindo ajuda da gente e porque perderam tudo, e tu perdeu. Por que tu tá aqui com a gente ajudando? E a resposta dele foi o fruto de tudo aquilo que ensinamos, porque ele olhou e falou assim, pastor, eu me sinto feliz em ajudar.
eu me sinto feliz em ajudar quem precisa, porque eu sei que eu perdi tudo, mas Deus vai me dar tudo de volta. Mas muitos deles não têm o Deus que eu tenho. Então, ouvir isso de um adolescente, ele tem 13 anos, é o fruto de tudo que temos ensinado. Isso é muito gratificante. E esse mesmo adolescente, no dia que a gente estava se preparando para ir ajudar nesse abrigo, né? Eu até falei assim para minha esposa, eu falei, ué, mas como que ele vai sem a camisa? O que a gente poderia fazer? Aí ele, não, eu consegui salvar minha camisa. Eu saí de lá com a minha camisa e a Bíblia nas mãos, eu não deixei para trás. Na hora a gente ficou até assim, emocionado, né, de ver esse empenho dele, assim. Ele poderia ter salvado qualquer outra coisa, mas diante da correria, ele pegou a camisa do FTU e a Bíblia dele, né? Foi uma honra pra gente saber disso, né? São coisas como essa que dá força pra gente continuar cada dia mais lutando, não apenas para obedecer a palavra de Deus, mas também com respeito a levar cada vez mais adolescentes a aprender o que é de fato nascer da palavra de Deus. Então esse é um relato do que temos visto aqui. Tem muita luta pela frente ainda, mas com certeza Deus está à frente de tudo e tudo isso vai passar, e cada adolescente que passou por tudo que passou vai sair dessa mais forte. É muito importante você, adolescente, entender a dor do próximo, porque o egoísmo ele só olha para si, ele só olha para o próprio ventre, ele só olha para o que eu estou sentindo, ele só olha para o que eu estou querendo, e isso vai se tornando um comportamento padrão. Ali na enchente, todos ficaram no mesmo nível, né? A casa do rico, a casa do pobre foi invadida pelas águas. Pessoas que tinham posse, nem que se quisesse comprar, as lojas também foram invadidas. Então todo mundo ficou desabrigado. E naquele momento, a pessoa começa a reavaliar. Poxa, isso aqui não é importante, eu dava muita importância. Ela começa a dar valor ao que realmente importa. Nessa hora, o que ele é dispensável, o que é acessório, você percebe. Você percebe o que realmente é valioso, como para ele é a palavra de Deus, não é só a camiseta do grupo, é o que significa para ele, né? Fazer parte do reino de Deus. E a gente salva, a gente quer salvar e quer ter próximo o que tem valor, o que vai permanecer eternamente. Então a sua alma é o primeiro, não é o seu pirão primeiro, a sua alma é primeiro, mas tem muita gente que pensa só nisso, né? Nessa hora que você tá ali brigando com o irmão por causa do chocolate. Você não tá nem aí para o que seus pais estão pensando disso, você só quer saber da sua vontade, do seu desejo ali na hora. Sim, senhora. E justamente, quando a gente entrou no FTU, a gente aprendeu mais ou menos a importância de ter essa noção de que não tem só eu, sabe? Eu aprendi isso daí, não tem só eu. Tem o meu irmão, tem a minha mãe, tem o meu pai. Na palavra de Deus fala que honrai o teu pai e tua mãe. Então, assim, isso daí fez a gente refletir, né? Poxa, será que onde que vai se eu levar esse egoísmo? Até onde eu vou? Sabe? O que eu tô ganhando com isso? Eu tô ganhando só desavença entre a família, entre o meu irmão, meu pai, minha mãe, né? E o que levou vocês a entender a necessidade de morrer para a própria vontade para receber o Espírito Santo? Porque se a pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo, é porque ela ainda não morreu para si mesma, ela não morreu para o mundo, ela não negou a vontade dela. Quando é que vocês entenderam, se eu não fizer isso, eu nunca vou ter o Espírito Santo? Pastor, então, eu entendi que o Espírito Santo, como o senhor disse, é sacrificar a própria vontade. Então, assim, o jovem em si, ele recebe muitas propostas, inúmeras propostas. E ele tem curiosidade, ele tem vontade, né? Só que assim, a partir do momento que eu entendi que nada vai chegar ao nível, sabe, do Espírito Santo, nada vai me proporcionar nenhuma alegria maior do que o Espírito Santo, eu parei de buscar coisas nesse mundo, né? A gente nasceu em berço cristão, nunca cheguei para o mundo, mas curiosidade eu acho que pelo menos todo mundo teve alguma vez, né? Só que quando eu entendi a importância de ter o Espírito Santo, que eu só ia estar salvo
quando eu tivesse o Espírito Santo, quando eu entendi essa importância, eu resolvi sacrificar tudo. Sacrificar o meu eu, sacrificar os meus sentimentos, sabe? De que, poxa, é porque eu não vou dividir com ele, enfim, eu aprendi isso daí. Então eu sacrifiquei e renunciei, e aí eu recebi o Espírito Santo. E é como o senhor falou, né, pastor? Chega uma hora na vida que a gente chega a saber o que é a prioridade, né? Às vezes muita gente procura um carro, né? Luta, trabalha para comprar um carro, uma casa, um relacionamento, e deixa de lado o Espírito Santo, né? Chegou uma reunião com o bispo Celso, que eu ouvi no Encontro Jovem, a respeito de priorizar, né? Saber quais são os importantes. Por exemplo, a gente tem uma camisa de botão. Se a gente colocar ela ao contrário, assim, abotoar o segundo botão no primeiro, ela vai ficar torta. Assim é a nossa vida com Deus. Se a gente priorizar um relacionamento, uma conquista financeira, uma amizade, a nossa vida inteira, uma hora ou outra, vai ser desestruturada. Se a gente priorizar o Espírito Santo, renunciar à nossa vontade, a nossa vida vai se alinhando. Então, assim, quando eu e meu irmão, a gente entendeu, né, que a nossa vontade nem sempre vai ser a melhor, então a gente começou a buscar o Espírito Santo aqui na Igreja Universal. E nisso, o nosso eu foi mais forte, veio mais forte. Então, eu, pelo menos, eu gostava de uma menina na escola. Ela nunca deu bola. Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, ela começou a dar bola. Bandida, hein? Do Neida, a Genis Cleide começou a querer você. Do nada, professor. Então, assim, isso daí foi uma guerra. Assim, eu entendi que foi como se fosse um batismo de fogo. Então, eu renunciei à minha vontade e priorizei o Espírito Santo. Porque eu sabia que nada que fizesse, tanto na área financeira quanto na área amorosa, se não tivesse Deus, o Espírito Santo, na frente, não ia pra frente, não ia dar certo. Quer dizer, vocês entenderam a necessidade de priorizar o Espírito Santo. E quando a gente fala de egoísmo, tem pessoas que são viciadas em fazer a própria vontade. Os pais estão com ela tá com fone de ouvido, ela tá no celular, a família vai jantar fora, não vou porque eu não gosto. Chega um tio, chega a avó, ai que chatice. Ela só faz o que ela quer. Os pais não podem ter um diálogo com o adolescente porque ele é chato. Ei, você é chato pra caramba. Você é muito chata. Você tá achando que você é a última Coca-Cola do deserto. Coca-Cola quente dá dor de barriga, minha filha. Você é muito chata, você é muito chato, adolescente. Você estraga a festa, você estraga o almoço, você coloca a sua vontade, você faz a sua mãe chorar, você faz o seu pai se sentir horrível, porque você só coloca a sua vontade. Então você fala para sua mãe, se você me amasse, você me deixava aí. Se você me amasse, você me dava isso, me dava aquilo. Poxa, você está fazendo mal a si mesmo, você está viciado na sua própria vontade. Por isso que você não tem ouvidos para ouvir ninguém, você só ouve o que você sente. Comece a avaliar. Comece a avaliar se você atrai as pessoas ou se você repele as pessoas. Porque o egoísta, ele fica sozinho. O egoísta é ele com ele mesmo e a foto dele, porque ele vai colocando todo mundo para longe dele. E já quem tem o Espírito Santo é o contrário. Ele não quer só para si mesmo, né? A primeira característica de uma pessoa nascida do Espírito Santo é porque ele quer que todo mundo tenha o que ele tem. Ele se torna uma fonte. Acaba ficando muito complicado conviver com a pessoa egoísta. É tipo repelente, sabe? O egoísmo é aquele repelente. Você afasta todo mundo de perto de você. Claro, porque começa no pensamento. Acho que chegou um momento que vocês entenderam que não é só na atitude. O egoísmo está primeiro no pensamento, porque eu estou pensando primeiro só em mim mesmo. Quero nem saber, tá lá o frango. Eu quero comer tudo e deixar só a asinha pro meu irmão. Quem de vocês comia tudo e deixava o outro com fome? Pastor. Pastor, confesso, esse lado era eu. Thiago era o comelão. Sim, senhor. E assim, pastor, uma coisa que me fez refletir bastante foi, eu nunca me esqueço, né? Teve um dia que assim, é aquela coisa, né? Quando você faz muita comida, aí a maioria das vezes o pessoal não repete. Aí quando faz um pouquinho assim, às vezes fala, quem tá com fome? Ninguém. Aí faz um pouquinho, né? Aí todo mundo quer repetir. Aí teve uma vez que a gente tava lá, né? E aí eu acho que minha avó tinha feito... Foi uma couve que ela refogou lá, né? E aí tava muito bom, tava bom. A minha avó falou que tava bom porque tava pouco, né? Mas tava bom.
Aí eu olhei pra ele, né? Eu olhei assim pra ele, com um olhar meio de, vou por educação, né? Aí eu falei, Matheus, você quer? Aí ele olhou pra mim e falou, eu quero, né? Aí eu olhei a panela, olhei a cara dele e olhei a panela de novo, né? Aí eu falei, aí depois... A briga dos meninos por causa de couve. Aí eu olhei pra ele, aí eu falei, vou oferecer agora pro vô e pra avó, né? Aí, vovô, o senhor quer? Né? Porque eu tava aprendendo, eu não tinha o Espírito Santo ainda, eu tava aprendendo a largar o egoísmo, né? Então é doído, começo é doído. Tava uma briga. Tava uma briga. A couve, eu quero a couve, mas eu amo a avó. E agora, a avó ou a couve? Tava uma guerra interna. Tava. E aí eu fechei o olho e perguntei, você vai querer, vó? Ela, né, não sabia o quanto tinha na panela. Eu quero. Aí eu olhei pra ela, eu já tava contando, já tentando dividir, né? Já deu 2. Aí eu olhei pro vô, eu já não queria mais perguntar pro vô, né? Porque já tinha que dividir em 2. Aí o vô falou que queria. Aí, no final das contas, deu uma fatia de couve assim, ó, pra cada um, mas todo mundo comeu. Você entendeu? É com couve que todo mundo aprende a amar o próximo. Mas você veja, né? Em outros tempos você ia comer sozinho e não queria nem saber se os outros queriam ou não queriam, né? Sim, sim. Mas são pequenos detalhes que revelam o egoísmo. Pequenos detalhes. E a Bíblia fala que a nossa carne, quer dizer, a nossa vontade, ela luta contra o Espírito, que é a palavra de Deus. Então fica aquela briga. Fica aquela coisa, fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade? E o adolescente que não se alimenta da palavra de Deus, ele escolhe fazer a própria vontade. O que amaldiçoa a pessoa é o pecado. É o pecado. E aí o pecado ele traz consequências, ele traz a morte, ele traz a depressão, ele traz a ansiedade, ele traz a angústia. O pecado ele produz a morte. Então, você quer vencer o egoísmo? O segredo para vencer o egoísmo é dar. Quando você dá, você está vencendo o seu egoísmo. Quando você pensa no próximo, você está deixando de ser egoísta. Então não tem como ensinar a não ser egoísta. A pessoa tem que praticar. A pessoa tem que vencer. Eu quero a couve, eu quero. Essa couve é minha. Mas eu vou dar. E nem imitar. Não adianta que você ir agora fazer uma panela de couve aí. Não é imitar o que o outro fez. É porque o egoísmo, se não gosta de couve, ele fala, você quer couve? Come tudo, fica à vontade, algo né? muito pessoal. E não é só também nas coisas, como a gente falou aqui. Não é só comida que é o seu problema, não. Tá? É isso, é na convivência, em você estar ali ajudando, quando você não quer, você tá morrendo de preguiça, chegou cansado da escola, quer ir dormir, quer deitar lá no sofá, não quer tomar banho, não quer fazer nada. E aí você vê lá a pia cheia de louça, você sabe, minha mãe vai chegar cansada. Então eu vou ajudar, não precisa ninguém te pedir. Mas o adolescente da atualidade, ele também não sabe honrar o pai e a mãe. Esse mês de junho será o mês da honra. E todo mundo quer ser honrado, mas ninguém quer ter um comportamento honroso. Ninguém quer ter um comportamento digno de honra. As pessoas querem elas primeiro. Então, na era da internet, todo mundo quer ser famoso, todo mundo é importante, todo mundo quer ter voz, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer prestar atenção nas outras pessoas. Ele quer ser notado. Ele quer, olha pra mim aqui, ó, eu tô aqui, ó. Ops, olha aqui, ó, eu tô aqui, ó. Ele quer que todo mundo olhe pra ele, mas ele não está disposto a olhar pra ninguém. Pelo contrário, ele passa por cima. Ele vê uma pessoa caída no chão, ele é incapaz de oferecer ajuda. Então, para você vencer o egoísmo, você tem que lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus quer para a sua vida. Todo mundo quer ser honrado, mas honra não se pede, honra se conquista. A gente até perguntava dias atrás no FTU, alguma vez vocês já estavam prontos para um passeio, deu uma treta e a mãe falou, agora ninguém vai? Sim, senhor. Sim, senhor. Ele queria ir pra Minas, né? Que ele é mais do interior. E eu queria ir pro parque, né? Assim, andar de bicicleta. Aí a gente brigou dentro do carro e pra acabar a briga, ele falou assim, então vamos ficar em casa. Ninguém vai, tá vendo? Quer dizer, aí você fala, mas não é justo, mãe, não é justo, foi ele. Não, é justo, Vocês não sabem, não estão preparados. O adolescente não está preparado para fazer só o que ele quer. O ser humano não está preparado para ser o centro. O ser humano não está preparado para estar no topo. O topo da nossa vida tem que ser Deus.
Quando você se torna Deus da sua vida, a consequência é terrível. Aí fica de castigo, aí perde o passeio, né? Perde tudo. Então o Senhor Jesus hoje é o nome que está acima de todos os nomes, porque ele, sendo Deus, ele se sujeitou à forma humana. Ele permitiu a morte. Ele permitiu tudo que ele sofreu, porque ele não estava pensando em si. Ele estava pensando em cada um de nós. Ele estava pensando nos nossos sofrimentos, na nossa morte. Então, o Senhor Jesus é a nossa referência. Hoje, ele é o Senhor dos senhores, porque ele foi também o servo dos servos. Isso só quem pratica para entender. E por isso ele se assentou à direita de Deus. Quer dizer, a honra que nós vamos falar aqui com vocês, né? Esse tipo de honra. Não é que ele queria lá estar ao topo das galáxias, não. Deus colocou Jesus do lado dele. Exatamente porque ele já sabe. O meu filho não vai querer tomar o meu lugar. Eu sou um com meu pai. Eu não preciso me sentir superior ao meu pai. Eu sou um com meu pai. E é isso que acontece quando você aprende a vencer o egoísmo. Nós vamos a perguntas. A galera mandou perguntas. Vamos responder a primeira. Oi, meu nome é Thaís, eu sou aqui do FTU Solo Sagrado. E a minha pergunta é, não querer ajudar nas tarefas de casa é egoísmo? Pode isso? Vocês achavam que ajudar em casa era favor para a mãe? Era uma moeda de troca? Como é que vocês encaravam as tarefas de casa? No começo, pastor, eu queria mesada para ajudar. Para limpar aquilo que você sujava, você queria ganhar. Para lavar o prato que você suja. Por causa que, assim, meus amigos, né, ganhavam. Então eu queria ser igual a eles. Que ele fala, vocês ganham quanto? 10? Que a mãe quer ganhar 20. Ainda queria negociar o salário. Mas aí a mãe não falou palavra nenhuma. Ela só deu uma olhada assim de uns 3 segundos, assim. Ele, mãe, quero mesada, né? Ela só olhou assim. Aí ele, não quero mais não. Você quer qual mesada? Você quer essa aqui da cozinha? Você quer aquela mesada ali do centro? Qual das mesas que você quer? A mãe te botou no seu lugar rapidinho. Só pelo olho. Agora o que eu quero dar notícia para você, egoísta, é o seguinte. Quando você está em família, você está se preparando para um dia se casar. Você está se preparando para um dia ter a sua família. Esse período que a gente passa com a família, esse período que a gente está em casa, é o período que a gente está sendo, na verdade, preparado para a vida lá na frente. E aí, quando casar, como é que vai dar certo essa história de não querer ajudar? Não só na vida amorosa, Valber, todos os nossos relacionamentos, começando com Deus. Porque se você é egoísta, você não vai querer entregar sua vontade para Deus. Você não vai permitir ele fazer a vontade dele, que é soberana, boa, agradável, perfeita. Você vai colocar a sua. Então, vencer o egoísmo é o contrário do amor. Não é o ódio que é o contrário do amor. O egoísmo é que combate o amor. Você vê que ali, quando Eva comeu o fruto, ela já sabia que tinha pecado. Ela foi lá, toma aí, ô Adão, come também. Olha só, queria igual que você fazia também. Eu já percebi que esse cara aqui vivia querendo fazer o mal para aquele ali. E aquele ali vivia querendo fazer o mal para aquele ali. Só que vocês não percebiam que vocês faziam mal a si mesmo, né? Porque o egoísmo é isso, a pessoa não se enxerga. A pessoa é incapaz de se enxergar. Então você está sendo preparado para um dia trabalhar numa empresa. Lá na empresa você não faz o que você quer. Na escola você não faz o que você quer. E no casamento, então... Menos ainda. É sacrifício constante. Exatamente. Se eu estou lá fazendo a carne, eu olho lá para os pedaços de carne, eu escolho o meu, mentalmente. E aí, qual o primeiro que ele pega? O que eu achava que era meu, e eu não falo nada. Fala assim, você fala assim, esse aí era o meu. Era, mas eu faço questão. Ó, você quer matar seu eu, casa. Você quer acabar com seu eu, você casa. Porque aí você vai viver o resto da sua vida sabendo o que é servir o outro. Porque amor é isso, é você servir. Então eu tenho prazer de fazer o que a Paty quer. Eu tenho prazer de dar o que a Paty quer. Muitas vezes eu renuncio o que eu quero em prol dela, ela renuncia o que ela quer em prol minha. Então a gente vai vivendo isso. O Bispo Renato já falou isso, né? O casamento mata o nosso eu. Por isso que tem gente que não está preparada para casar. É casar e separa, casa separa, casa separa. Por quê? Porque ela não sabe servir, ela não sabe dar, ela só quer receber, ela é egoísta. Então, adolescente, tudo está relacionado a esse equilíbrio na sua vida. Não estou dizendo que você vai ser aquele tipo de pessoa que não se valoriza.
Não tem nada a ver autoestima com egoísmo. Só que as pessoas pensam que autoestima é ser egoísta, é querer prevalecer sobre os outros. E o Espírito Santo não só mudou vocês, como fez com que vocês passassem a pensar no próximo. Sim, senhor pastor. Antes eu pensava em ser servido, hoje eu penso em servir. Porque onde eu tô, eu não busco me servir, sabe? Tanto em casa quanto na escola. Às vezes a gente vê algum colega nosso aí passando por alguma dificuldade, às vezes familiar, às vezes contra ele mesmo, sabe? Contra pensamentos negativos. Às vezes a gente vê professores que estão tendo dificuldade em relação a levar material de uma sala para outra. Na nossa casa também. Enfim, quando a gente recebeu o Espírito Santo, eu falo por mim, quando eu recebi o Espírito Santo, eu mudei totalmente a minha visão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei o que eles fizeram. Conexão Team e Mega Dance. Vocês foram assistir ou ajudar no evento? Ajudar. Tá vendo? A pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai com a disposição de ajudar. Eu só consegui ver uma apresentação do Mega Dance. Só assisti uma. E a que eu assisti, não é a que ganhou? Foi a do ABC. A única que eu consegui assistir, porque estava na correria. O próprio Conexão Team, depois que eu cheguei em casa que eu fui assistir, porque a gente tá ali, ajuda numa coisa, ajuda em outra. Mas tem gente que não. Chega lá, senta na cadeira e eu vim para assistir. Eu vim para assistir, eu vim para curtir. Legal, foi feito para as pessoas. Mas ela é incapaz de ajudar uma pessoa que está ali. Às vezes ela tá sentada, tem uma mulher com a criança no braço que poderia dar o lugar para a pessoa se sentar, um idoso. Então, comece a fazer um exercício de vencer o egoísmo. Compartilhando o seu lanche, ajudando em casa. E não espera pedir, não. Se ofereça. Se ofereça. Veja que Deus não chama egoístas. A primeira coisa que a pessoa tem que ter para Deus chamá-la é essa disposição de servir. É o eis-me aqui, né? Tô pronto, tô aqui, eu quero ser usado. Hoje vocês já estão de colaboradores, já vão ser obreiros. Sim, senhor, próximo ano. Próximo ano já vão ser consagrados obreiros. Aprenderam, hoje eles se ajudam o próximo. E é isso que faz toda a diferença. O que nós vimos ali no Rio Grande do Sul mostrou bem isso no ser humano, né? Tem gente que, além de não se envolver, não quero saber, eu vou para o meu lugar seguro, não quero ajudar ninguém. E tem os que, além disso, se aproveitar da tragédia. Olha só. Gente que foi para lá para roubar, gente que foi lá para dar golpe, se aproveitar. Então eu queria aqui, Valber, se você me permite, eu quero fazer aqui um compromisso público com os adolescentes ali de Canoas. Sabe aquele moletom topzera que eu ganhei? Sabe que só eu tenho? Do FTU? Do FTU. Eu vou fazer chegar até vocês aí os teens de Canoas. Olha só. Teens de Canoas, fica registrado aí. Eu vou fazer chegar aí. Mas é um só para todo mundo. Como é que vai fazer? Mas eles vão lá, entre eles vocês fazem sorteio, tá? Vai fazer um sorteio, senão pensei que cada dia um usa. Não. Bom, aí depende de vocês, tá? Mas a minha parte eu vou fazer, que é fazer chegar esse moletom que eu gosto muito. Vai chegar até vocês exclusivamente para o pessoal aí de FTU de Canoas. E eu vou fazer o seguinte, o meu também eu vou mandar, mas com uma condição. A gente vai arrecadar blusas, a gente vai arrecadar camisetas do FTU, a gente vai arrecadar bíblias do FTU para a gente mandar para a galera do Rio Grande do Sul. E dentre as pessoas que doarem, a gente vai sortear, porque eu vou multiplicar com a Paty o nosso moletom para ajudar. Porque a gente está vendo a necessidade. Poxa, o adolescente podia salvar qualquer roupa, ele quis salvar do FTU. A Bíblia. E a Bíblia dele. E a Bíblia dele. Poxa, isso é muito legal. Ele pensou, o que é o mais importante aqui que eu vou levar? Vou levar minha Bíblia. Tem gente que quer pegar o celular, né? Mas tudo bem. Pois é, aí o celular acabou a bateria, porque não tem energia elétrica. Né? A pessoa não pensa, a pessoa não raciocina. Está escrava das próprias vontades. Então, temos a Jesus como nosso maior exemplo. Porque amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você aprende a dar, você aprende a honrar, Deus é quem vai te honrar. Jesus disse isso. Se alguém me servir, o Pai o honrará.
Então aprenda a servir, aprenda a dar o seu máximo, ajude em casa, ajude na escola, ajude os seus amigos que não sabem a matéria, ajude. Eu tenho alegria de dar, eu tenho alegria de servir, eu tenho alegria de ajudar de alguma maneira. Às vezes eu me meto até onde eu não fui chamado, mas eu tô lá querendo de alguma maneira ajudar. Às vezes não, o tempo todo. Mas sem segundas intenções, eu não faço isso pensando em mim, eu faço isso pensando no bem daquele propósito. E isso é o Espírito Santo quem faz. Então você tem ao Senhor Jesus como exemplo. Você é filho único, então aprenda a compartilhar com a sua mãe, com seu pai, aprenda a orar a Deus, aprenda a elevar a sua oração a Deus, porque assim você tira todos os dias o seu ego. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou assim lá no Getsemane. Pai, contudo não faça a minha vontade, senão a tua. Então, olha para Jesus. Olha para Jesus que um dia você vai estar sentado aqui no Pode Isso FTU. Né? Quem diria que um dia os dois gêmeos, Mateus e Tiago, nome de dupla sertaneja, estaria aqui sentado no podcast do FTU, porque vocês venceram. Vocês venceram a si mesmos. E todos os dias tem que vencer, senão fica para trás, senão fica de castigo, senão perde a viagem. O segredo, pastor, que todo dia antes de levantar da cama eu me pergunto é o que Jesus faria, né? O que JF. Então, por exemplo, se eu estou na escola e tem aquela preguiça, não quero fazer lição, vou ficar aqui no fone de ouvido, o que Jesus faria? Ele honraria a autoridade da sala, que é o professor, ou pegaria a vontade dele para ouvir a música, para ficar no celular, mexer no zap? Então é o que Jesus faria. Quer dizer, você aprendeu a pensar. Sim. Você aprendeu a usar a sua inteligência. Então leia a Bíblia, adolescente. Você sem a Bíblia, você é um fraco. Você sem a Bíblia, você é um derrotado. Você sem a Bíblia, você é um mole. Nem você se suporta. Por isso que tem adolescente depressivo, que se automutila. Nem ele se aceita. Nem ele se suporta. Porque nós não fomos criados para sermos o nosso Deus. Então, traga a palavra de Deus para a sua vida. Mas por onde eu começo a ler a Bíblia? Comece a ler a Bíblia pelos evangelhos. Comece pelo Evangelho de João, para você conhecer as palavras de Jesus, as obras de Jesus, para você conhecer o caráter de Jesus. Comece a trazer a palavra de Deus todos os dias para você, porque você só vai se perguntar o que Jesus faria se você souber o que Jesus faria, né? Você tem que conhecer o Senhor Jesus. E a palavra de Deus está aí, ó, ao seu alcance. E a sua vida vai mudar através dessa palavra, tá bom? Gêmeos lindos, quando eu era jovem eu não era bonita igual vocês. Mas a tia Paty gostou de mim e a gente se casou e agora já somos um casal há 31 anos. Mas que Deus abençoe vocês, sigam servindo a Ele com esse amor, com essa humildade, com essa dedicação. Tá aqui registrado, ele falou quando foi em Minas Gerais, vai trazer couve e café pra gente. Café, principalmente, que é só a parte que come couve, eu não como não. Ele vai trazer café, traz queijo também, queijo de Minas. Não vai ter briga. Não vai ter briga. Não, nem por causa do queijo, que eu como, ela não come. Então você traz o queijo. O café divide. O café a gente divide. Mas que Deus abençoe vocês. Fico muito feliz de tê-los visto no FTU e agora firmes no FJU, porque afinal o destino de quem tá no FTU são dois. Ou você vai para o mundo, se perde nos seus sentimentos e desejos, ou você vai para o FJU. Porque no FTU você não fica, não. Quando você faz 15, ó... Então, pessoal, a gente chega ao final desse episódio. Muito obrigado à M310, a nossa parceira aqui do nosso Pode Isso FTU, ao Davi, ao Chiquinho, vou ter que falar, ao Queca, né? Tá aqui por detrás das câmeras. Que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!